Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre saúde emocional, estresse, desenvolvimento humano. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Esdras Guerreiro Vasconcelos, psicólogo com graduação e doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha, professor de graduação e pós-graduação na USP, em São Paulo. Professor Esdras Vasconcelos, doutor Esdras Vasconcelos, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. É um prazer, Milton. Eu agradeço também o convite e cumprimento também aos ouvintes da CBN e do programa Mundo Corporativo. Doutor Esdras, seguinte situação que é muito comum de se ouvir quando nós conversamos, seja com o CEO, seja com um colaborador de uma empresa, seja com um gestor, um empreendedor. Todos reclamam que o mundo do trabalho é muito estressante. São metas que têm que ser alcançadas, é pressão o tempo todo, cobrança, competição. O estresse é inerente ao trabalho? Com certeza, Milton. O mundo corporativo é um mundo de altas exigências. Tempo de trabalho, investimento, preocupação. Ele exige o tempo todo muito daquele que tem as determinadas funções, ou que tem uma determinada função. Claro, é um mundo de alto nível de estresse e quem se dedica a essa profissão, a essa função, a essa carreira, precisa estar apto a conviver com esse alto nível de estresse. Seria mais ou menos como se um maratonista quisesse ser maratonista, mas não quisesse transpirar ou suar enquanto corre. Isso é inerente à profissão do atleta, não é? Um motorista de táxi que queira ser taxista, mas não goste do trânsito de São Paulo. Se ele está aqui, ele tem que se adaptar a essa situação, assim como o executivo, então, tem que se adaptar a estas altas exigências e estar apto, ter habilidade para lidar com elas, porque elas são também necessárias. Elas são situações de desafio à capacidade ou ao potencial intelectual, humano, emocional de quem é gestor. E doutor Esdras, o que é? Como é que a gente conceitua o que é o estresse? Um estado de exigência ao organismo que é neuroendócrina, portanto, ao sistema nervoso, ao cérebro, às nossas capacidades físicas e mentais, que também são emocionais, nesse sentido, psicológicas. Eu reajo às demandas com tranquilidade ou com ansiedade, né? Portanto, o estresse é a resposta que nós damos às demandas que são feitas a nós, em qualquer profissão. Em qualquer situação. O senhor já nos disse que o estresse, então, é inerente ao mundo do trabalho. Como que a gente encara o estresse, então? Como a gente sobrevive a ele? Sim. Aí é onde entra... Por isso, Milton, eu creio que é mais importante nós falarmos de enfrentamento, que eu chamo de coping, do que de estresse propriamente dito. Porque em qualquer profissão nós vamos encontrar um estresse que pode ser no nível maior ou no nível menor. Isso depende de como eu exerço essa profissão, com qual engajamento eu exerço essa profissão. Porém, falar de enfrentamento, falar de coping, é de quais estratégias, exatamente a pergunta que você está fazendo, quais estratégias eu desenvolvo para lidar com elas, né? E o gestor precisa ter essas estratégias, e que estratégia eu utilizo no sentido positivo da palavra. Ou seja, montar um design, um life design, para poder conviver com essas exigências, responder bem a elas, com performance, com produtividade e, sobretudo, com satisfação, com alegria de fazer. O senhor usou uma expressão aí que eu vou pedir sua ajuda, life design. É o desenho que nós desenvolvemos junto com o executivo para que ele possa obter uma boa performance e um alto nível de satisfação pessoal, portanto, de autorrealização no desempenho da função que ele tem. Na realidade, é como saber
viver com o estresse, aproveitar o estresse de forma positiva. Exatamente isso, porque o estresse é necessário. O estresse é necessário. Necessário. Então, mais do que ser inerente, etc., ele é necessário. Ele é necessário porque isso é que nos faz gerar coisas bonitas, produtivas, úteis para a humanidade ou para uma empresa, né? Se pensarmos só no âmbito da empresa. Sem estresse eu não vou produzir nada. Muitas vezes o estresse extrapola a minha capacidade, a minha condição física. Então eu vou me adequar a isso. Vamos pegar na Paralimpíada, para poder exagerar até um pouco no meu exemplo. Um estresse paraolímpico, ele tem um altíssimo nível de exigência com uma condição física menor. No entanto, ele consegue muitas vezes produzir resultados melhores do que aqueles que são inteiramente sãos. Ou seja, o atleta paraolímpico, já para pegar o exemplo ao qual nós estamos nos referindo aqui, ele precisa ter um nível de estresse maior para poder alcançar essa performance? Ele precisa ter um nível alto, ele sabe que ele tem um nível alto de estresse, ele precisa ter uma capacidade de superação maior. De enfrentar esse estresse que é o coping ao qual o senhor se referiu. Exato. E o senhor falou lá em estratégias de coping. Que estratégias são essas? O que a gente tem que montar para que a gente esteja preparado para enfrentar essa questão? Quando um executivo se encontra numa situação que esteja sendo limitante, em que a produção dele dentro da empresa ou a relação dele com amigos, familiares, no mundo social dele, não está satisfatória, vou voltar ao termo que você perguntou agora há pouco, nós montamos com ele um life design onde os problemas da empresa vão ser analisados e pensados para que nós possamos desenvolver um estilo de performance, um estilo de produção focado nos problemas que ele tem. Muitas vezes nós exageramos, temos pensamentos catastróficos a respeito dessas exigências e, se vistas de uma outra forma, elas podem ser resolvidas com muito mais tranquilidade. Nós enxergamos os nossos problemas muito maiores do que eles realmente são. Exatamente. Isso é muito típico, por exemplo, numa crise com a qual nós estamos passando. Algumas empresas disseram, não tem solução, eu desisto. Tem outros que veem na crise a chance de então construir novos estilos de trabalho, novas formas de produção, superação da crise, né? E isso, por exemplo, é um coping focado no problema. Ele vai olhar a dimensão profissional do indivíduo e dizer, olha, aqui nós podemos fazer desta ou daquela forma, claro, não dando o coaching focado no problema, não dá uma receita. Ele trabalha, ele elabora com o executivo a receita adequada ou a estratégia adequada às exigências profissionais que ele tem. E uma segunda parte, mas tão importante quanto a primeira, é o coping focado nas emoções. Você bem colocou agora há pouco, as nossas emoções caminham paralelas àquilo que a gente faz. Então, eu só posso falar de nível de satisfação se eu estiver pensando em alegria, autorrealização, prazer, tranquilidade. E eu preciso de hormônios internos que me dão esse substrato para eu me sentir bem naquilo que faço. E eu produzo esses hormônios? Eu provoco a produção desses hormônios? Eles são produzidos, primeiramente, na fase de estresse, eles são produzidos quase que involuntariamente. Eu tenho uma demanda, o corpo entra em estado de estimulação, estado de exigência, de demanda, e esses hormônios começam a ser secretados. Vou citar apenas rapidamente adrenalina, serotonina, noradrenalina, cortisol, por exemplo, né? O que eu preciso é desenvolver técnicas com base nas minhas emoções, com base na minha estrutura de personalidade, que possam reduzir o excesso dessa secreção de hormônios
negativos à minha performance. Eu tenho controle sobre isso, então? Tem, se eu parar e desenvolver uma estratégia adequada para isso, um coping adequado para controlar esses hormônios de estresse. Ou seja, esses hormônios são necessários na minha vida até para que eu busque soluções para os desafios que eu tenho, Sim, mas eles têm que estar sob controle. exatamente. E eu sou capaz de controlá-los. Vou dar só um pequeno exemplo. Cortisol. Cortisol é extremamente necessário quando nós temos uma grande demanda. Ele é liberado para que nós possamos ter uma produção mental, sobretudo no que diz tomada de decisão, solução de problemas, reconhecimento dos fatores essenciais de uma situação e de um problema que tenho à minha frente. Para isso eu preciso de uma boa dose de cortisol. Mas se essa dose for excessiva, eu vou desenvolver em cima disso ansiedade, uma tendência ao estado depressivo, confusão mental e a minha comunicação vai ficar totalmente atropelada. Perdi o controle, estou descontrolado, não consigo dar respostas à altura do tamanho do desafio. Exatamente isso. Por conta de um excesso de cortisol. Se eu aplico uma técnica para controlar isso e baixar ao nível de equilíbrio, eu vou ter uma excelente performance, vou resolver bem os problemas e até com certa tranquilidade. O que é o burnout? Burnout é uma síndrome que se caracteriza pela exaustão cognitiva e emocional dentro de uma profissão ou dentro também de uma relação. Ela talvez seja mais ampla do que a depressão, porém valoriza mais a depressão, se prescreve mais antidepressivos, porém o burnout se desenvolve em fases e ele é semelhante, eu diria que ao síndrome de Alzheimer. É mesmo? Semelhante no desenvolvimento. No desenvolvimento. Exato, porque ele começa com uma fadiga. A primeira fase do burnout é você não tem vontade de levantar da cama para ir trabalhar. Não sente alegria, não sente pique. Usando uma expressão popular, não sente tesão para levantar e ir trabalhar. Essa primeira fase, isso aparece uma vez, duas vezes, pode se desenvolver uma pequena síndrome do pânico, aí, um pré-pânico, você fica na cama e não consegue muitas vezes nem mesmo levantar da cama. Numa situação mais leve, você não sai de casa e diz, inventa qualquer desculpa e não vai trabalhar. Vou fazer home office, por exemplo. E não faz nada, ele fica descansando, muitas vezes ligado diante da televisão, passando os canais. Na segunda fase, ele se distancia emocionalmente daquilo que ele faz e das pessoas. E aí entram também os familiares. Amigos, familiares, ele não tem mais o prazer de ir no aniversário, de ir num casamento, numa festividade qualquer. Já não é mais o trabalho. Não é mais. Já entrou no âmbito particular. Porque até então a desculpa que eu tinha era do trabalho. Não dá mais para aguentar aquela turma, tá ruim, não dá resultado, etc. Exatamente. Na terceira fase, ele desenvolve uma atitude cínica. Ele começa, então, a usar de um artifício, e aí é um coping negativo, que é as críticas ácidas, a irritabilidade permanente. É uma fase muito crítica, ele parece estar de mal com o mundo, com todos e também com a profissão. Porque aí ele perde, na quarta fase, ele entra no vazio, perde o sentido daquilo que ele faz. Né? E na última fase ele entra numa despersonalização. Aí ele não se identifica mais e nem se reconhece. Milton, eu gosto muito de citar uma frase do ex-ministro Aires Brito. Aires Brito, pode ser? É Brito? Aires? Aires Brito. Ministro Aires Brito. Ele disse ao final, quando ele se aposentou, quando ele deixou a presidência do Supremo, foi perguntado por um jornalista, e agora o senhor deixa de ser reconhecido pelo seu belo trabalho, que o senhor não vai fazer mais nada, né? O senhor vai se aposentar. Ele disse, eu agora estou na fase em que eu não busco mais ser reconhecido pelo que eu faço, mas eu me reconhecer naquilo que eu faço. Quer dizer, não tem vazio existencial, ele não entrou em burnout. Mas aí agora você acabou puxando aí um outro pensamento meu.
Porque eu imagino que hoje, no dia a dia, dentro da área corporativa, a busca do reconhecimento dos outros, ela parece ser constante. Não basta eu ser feliz. As pessoas têm que saber que eu sou feliz, ou as pessoas têm que me admirar, têm que reconhecer o que eu faço. Isso é um peso que nós nos colocamos? Sim, um grau de narcisismo muito grande. Porque não basta ser bom, eu quero ser o melhor. E quero ser o melhor dos melhores. Isso é uma exigência muito grande e gera um nível de estresse muito grande que automaticamente, Milton, vai gerar insegurança. 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 E todo gestor já tem inerente à sua carreira uma dose muito grande de insegurança. Ele precisa tomar decisões, muitas vezes decisões de grande porte. Não é fácil ser gestor. Quanto mais alto na pirâmide, maior é o nível de insegurança e medo. Quer dizer, as tomadas de decisões sempre vêm junto com insegurança. Insegurança. Mais uma vez, a questão é como é que a gente encara essa insegurança? Totalmente. Porque se eu entendo que uma certa insegurança é inerente ao que eu faço, eu vou poder lidar melhor com o medo que vem junto. Porque na insegurança, junto com ela está embutida um medo, que pode ser o medo do insucesso, o medo da sombra, dos meus antecessores, eu preciso ser melhor do que eles, e muitas vezes, Milton, medo do sucesso. Medo do sucesso. Sim. O que significa isso? O número de pessoas que sentem uma insegurança em estar no topo da montanha, não é muito grande. Por quê? Porque lá em cima há também uma boa dose de solidão. Então, insegurança e solidão gera paranoia. E aí eu me boicoto, eu não quero entrar nesse estado, então isso é demais para mim. As pessoas podem ter essa visão, portanto, de achar eu não mereço tudo isso que eu estou tendo, não mereço no seguinte sentido, eu cheguei ao topo, eu sou hoje o todo-poderoso dessa empresa, mas eu nem mereci estar aqui? Sim, e isso é muito mais frequente, a prevalência disso é muito maior, de pessoas que se auto-boicotam, ou auto-boicotam o sucesso que poderiam ter. Talvez eu possa dizer o seguinte, não existe nada que mete mais medo ao ser humano do que ser feliz. É mesmo? Sim. Mas parece que está todo mundo na busca da tal da felicidade, muitas vezes sem saber que felicidade é essa. Mas... Aí toma remédio para ficar feliz, aí toma mais um pouco de remédio para ficar um pouco mais feliz. Faz tudo para ser feliz, mas quando ela aparece, o pensamento catastrófico vai lá e diz assim, ela vai a qualquer momento cessar de existir. E o medo de perdê-la pode fazer com que eu me auto-boicote e não queira ser feliz. É interessante, Milton, porque no cérebro há o núcleo responsável pelo sentimento de felicidade, de bem-estar, ele tem vizinho a ele o de infelicidade. E é como se, quando a felicidade é muito grande, a estimulação e os hormônios de felicidade que são secretados, eles sejam desviados automaticamente para a zona ou núcleo da infelicidade, onde está a tristeza, a depressão, e aí o auto-boicote se faz presente. Então, até fisiologicamente isso é muito frequente. Me permita trazer aqui a participação do José Carlos, que ouviu o senhor falar agora há pouco sobre isolamento dos líderes. E ele comenta como ficar isolado com tantos problemas ao lado e tanta gente para trabalhar para nós que estamos no topo de uma empresa. Mas a decisão tem que ser solo. A decisão recai sobre a minha responsabilidade, as minhas costas, e isso gera uma solidão silenciosa lá dentro. Camões dizia que a gente pode estar solitário no meio de uma multidão. E muitas vezes o gestor que tem e encara a sua responsabilidade com integridade, ele se sente sozinho. Daí ser necessário o compartilhamento. A solidão, a insegurança compartilhada é um excelente dispositivo de coping contra o pânico, contra a depressão, contra as fobias. Porque tem uma coisa, o declínio cognitivo e sobretudo a demência ocupa o 6º lugar
né, na prevalência de doenças em executivos acima de 75 A anos. demência. Demência. Ele fica desligado do mundo. E aí entra numa solidão muito grande. Essa solidão já existe lá no exercício da profissão, né? No fundo, todos nós temos uma parcela de solidão existencial que pode se transformar ou não em angústia. Mas a solidão, ela é necessária em muitos momentos na nossa vida. Sim, mas nas decisões corporativas, elas implicam em dinheiro, elas implicam em vidas, elas implicam em sucesso, elas implicam em angústia. E aí eu vejo o seguinte, aí, como aproveitei aqui a pergunta do José Carlos agora há pouco, eu remeto a um outro tema que dá uma visão que eu tenho pela experiência que se tem no contato com presidentes de empresas, CEOs, grandes executivos. Esta solidão, eles se colocam dentro da empresa como todo-poderoso, são colocados como todo-poderoso, mas vivem isolados das demais pessoas e não podem compartilhar essas suas fraquezas, essas suas fragilidades. Onde eles vão buscar ajuda? Como é que eles vão ter sustentação? Porque você precisa buscar uma sustentação psicológica para enfrentar todo esse processo. É muito bom se ele tem, por exemplo, um coaching, se ele tem uma terapia, porque muitos dos problemas não podem ser levados para casa, para a família. Claro que uma esposa, um irmão, um pai, alguém familiar que o ouça na sua angústia, nas suas inseguranças, na sua solidão, é muito importante. Também pode ser um amigo da própria empresa, um subordinado a ele, um que esteja numa função semelhante, mas que possa compartilhar com ele as suas preocupações, as suas demandas, as suas decisões. Importante é que ele tenha uma válvula de escape. Você sabe que a criança, e isso é muito interessante, Milton, a criança, quando ela tem problemas e não sabe ainda conversar, ou o pai e a mãe não estão perto, ela conversa com ela mesma. Essa conversa interior é um dispositivo para lidar com essa solidão. A solidão do hotel, a solidão do avião, em que você não pode conversar com o que está do lado. Você não tem, mas é importante que ele tenha um coaching ou um dispositivo assim, como a terapia, a psicoterapia, por exemplo, com que ele possa debater as questões profissionais e emocionais. Sempre os dois âmbitos, não apenas as profissionais. Aí tem uma coisa a qual o senhor se referiu agora há pouco, o seguinte, ele não pode levar para a família determinadas situações. Como é que a gente traça esse paralelo? Eu tenho uma vida profissional e tenho uma vida pessoal? São coisas diferentes? Eu consigo ser um na vida profissional, outro na vida pessoal? Ou eu tenho que saber trabalhar isso em conjunto? Nós não somos dois. Nós, muitas vezes, jogamos ou atuamos como se fôssemos dois. O que ocorre é que, em determinada situação, eu tenho que dar preferência às minhas qualidades racionais, intelectuais. Tenho que ser realista. E em outras situações, prevalece muito mais o meu lado emocional, afetivo, carinhoso. Eu tenho a história de um grande empresário que ele, depois de uma grande reunião, mas ele tinha um hábito quase que diário de fazer isso. Ele tinha 2 violinos. Um violino ficava no escritório dele, na sala dele, no armário, e o outro em casa. Quando a reunião era muito difícil e as tomadas de decisões tinham que ser muito bem analisadas, ele depois voltava e antes de fazer qualquer outra coisa, ele pegava o violino dele e tocava uma área, uma peça. Com aquilo ele esvaziava a emoção, a tensão que ficou da função dele de presidente da empresa. E ele fazia depois isso em casa, quando ele chegava, antes de deitar, ele novamente tocava o seu violino para esvaziar toda a tensão e as emoções
e dormir sossegado. Ele tinha o que se chama aí, no popular, até como um lugar comum, uma válvula de escape. Válvula de A escape. válvula de escape dele era o violino. E nós precisamos disso. Pode estar dentro da família, mas não pode ser somente a família. Porque há questões que realmente que nós não devemos levar, porque sobrecarrega a capacidade de a família suportar e muitas vezes não é o lugar certo para se colocar as O questões. Cláudio Antônio participa aqui através do nosso e-mail e ele gostaria de saber onde entra a meditação neste trabalho que vocês estão tratando. A meditação tornou-se, atualmente ela está muito ligada à mindfulness, tornou-se um dispositivo muito praticado, sobretudo aqui no Ocidente. O Oriente já conhece isso há milhares de anos, onde, utilizando a respiração, e a respiração é um elemento tão simples, é um dispositivo de coping tão simples, mas com um alto poder regulador desses hormônios que provocam ansiedade, preocupação, não conseguir desligar-se, irritabilidade. Então, a meditação me ensina a respirar, tirar um tempo do dia para respirar calmamente e focar a minha atenção somente na respiração. E naqueles 10, 15 minutos que eu pratico só respirar, o mundo fica muito, muito, muito distante de mim. E eu me recupero. Através da recuperação, da respiração, eu consigo controlar os meus sentimentos, consigo controlar aquilo que nós falamos lá no início, o estresse que eu enfrento e não permitir que a dose de estresse vá para o descontrole? Exatamente. E muitas vezes ela é criativa, porque no meio da meditação, por conta de eu estar acalmando todo esse sistema nervoso, sistema neuroendócrino, todo o aparelho psíquico onde estão os pensamentos e emoções, acalmando, diminuindo o nível de tensão, surge a solução. Uhum. A gente respira desde que nasce. Aliás, a gente só nasce porque começa a respirar. E a gente está lá, desde o início a gente respira. Nós precisamos aprender a respirar ainda? Com certeza, porque as situações têm fatores que alteram o nosso ritmo cardíaco e o nosso ritmo hormonal e o nosso ritmo respiratório. Tanto que quando eu estou muito emocionado, a minha respiração dobra de frequência. O ritmo cardíaco também dobra. De acordo com a situação, eu altero a minha respiração. E muitas vezes isso se torna... vamos imaginar que alguém ansioso, ele tenha uma alteração no ritmo respiratório crônico. Portanto, ele precisa aprender a respirar. Como nós estamos falando de respiração, e eu conheço parte do seu trabalho, o senhor sempre chamou a atenção e alertou para uma expressão que, se não estou enganado, chama-se grounding. É isso? Grounding. Grounding, que é enraizar-se. Exato. Como é que funciona isso? Sobretudo para a insegurança, porque na insegurança eu tendo a reter a minha respiração. No estado de solidão, eu tendo também crio uma certa tensão que eu então se manifesta através de um retesamento do corpo e dos músculos. Eu puxo o ar para dentro e travo. E travo. E travo. No Como grounding, se estivesse me protegendo, inclusive. Exatamente. E o grounding é outra dessas técnicas. Você hoje está citando técnicas muito simples, mas muito eficazes, em que eu, com uma distância boa, à altura dos quadris, me fixo no chão, fico em pé e puxo da terra, como uma árvore, puxa da terra a segurança através da respiração. Então, eu tiro, no grounding, eu tiro da terra, do chão, a segurança que eu preciso para ter lá em cima, no topo do meu corpo, que é no cérebro. Isso eu faço através da respiração. É um exercício que as pessoas podem fazer, isso com frequência ou diante de situações de emergência, de crises, etc. Chama-se o exercício bioenergético, ou seja, energiza o corpo através da respiração e da fixação no chão.
Pergunta do William Soares. William Soares pergunta aqui o seguinte: o modelo empresarial que nós temos hoje no país, ele é gerador de doenças? Muitas, muitas. Se não tiver o coping adequado. Se a pessoa tiver essa preocupação de entender que todo país passa por crises, toda empresa passa por crises, toda família passa por crises, ele vai se preparar para administrar e superar essas crises. O que adoece é você ficar sujeito à crise e à mercê da crise. Né? Mas se ele tem alguma capacidade, e todos nós temos, de administrar as crises, e ele desenvolve isso, essa habilidade, esse coping, ele então vai poder solucionar bem melhor do que aqueles que simplesmente ficam a sujeito das tempestades. Doutor Esdras, para fechar essa nossa conversa aqui, uma sugestão que o senhor possa dar ao nosso ouvinte nesse momento que sabe que começa a semana, ele vai começar a enfrentar estresse no seu local de trabalho, ele vai ter pressão, ele vai ter que dar resultado, etc. Aquilo tudo que a gente conhece muito bem do dia a dia de um trabalhador, seja ele um CEO, seja ele um consultor, seja ele um colaborador da empresa. Que sugestão o senhor oferece para essas pessoas encararem de forma positiva um momento como esse? Milton, cada empresa tem os seus problemas particulares e específicos, então eu não posso sugerir nada para solucionar estes problemas. Isso é a função do coaching, né? Que cria esse life design com esses dois focos, empresa e pessoa. A minha sugestão vai no sentido de que, se você sabe que segunda-feira você vai enfrentar essa empresa, onde hoje existem tais e tais problemas, você pare um instante e cuide pelo menos, se você não tiver ainda a solução, cuide pelo menos de você. E olha, há uma canção que diz que viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. E nessa mesma canção diz que tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Logo, respiração e tranquilidade. Seguindo esta música, ou seguindo no ritmo dessa música e as orientações que o senhor trouxe para nós aqui, muito provavelmente nós teremos ambientes mais saudáveis na área corporativa. Eu tenho certeza disso porque nós temos uma capacidade mental e emocional de superar qualquer crise, seja ela qual for. Doutor Esdras, muito obrigado pela sua gentileza e trazer parte da sua experiência aqui para o mundo corporativo. Até uma nova oportunidade. Milton, foi um grande prazer e um abraço aos ouvintes da CBN também. Muito obrigado, doutor Esdras Guerreiro Vasconcelos, que é psicólogo com graduação e doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha, professor de graduação e pós-graduação na USP, e conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou desse programa ao vivo, o nosso agradecimento também. Lembrando sempre que a nossa ideia é fazer com que esse conhecimento seja compartilhado com um número ainda maior de pessoas. Por isso eu deixo o convite. Se você quiser trazer o seu conhecimento também para nós, se você quiser publicar artigos, dar opinião, provocar novas discussões, vá até o nosso grupo de discussões do Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. Nós temos um espaço aberto para você publicar a sua opinião também. É uma boa oportunidade de trocar experiências. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.